bem? Sou Thiago Ribeiro e nesse vídeo de hoje nós vamos ver um assunto muito importante que é o copyright. Primeira coisa, o que é o copyright? Copyright nada mais é, ou copy, né? A copy nada mais é do que você utilizar uma mensagem persuasiva, seja ela escrita ou seja ela falada. Por exemplo, um artigo escrito com uma boa copy, com uma boa mensagem persuasiva, ele vai ter muito mais conversão do que aquele tipo de artigo que você não criar de forma persuasiva. E por que isso? Porque a intenção de você criar uma mensagem persuasiva é você trabalhar com as emoções. E por que você precisa trabalhar com as emoções? Por que a copy trabalha basicamente e trabalha também com a razão, mas basicamente o mais forte é você trabalhar com as emoções. Para isso você precisa entender uma coisa. Aqui está você, certo? Aqui está a pessoa que poderá ser o seu possível cliente. E aqui está o produto que você está vendendo como afiliado. Não desenhe bem, mas só para que você entenda. Entre você e o seu cliente e o produto, você tem que gerar uma conexão. Por que você tem que gerar essa conexão e com o que você vai gerar essa conexão? Essa conexão ela tem que ser baseada em duas coisas. Você tem que se conectar ou pela dor ou pelos problemas que a sua persona, que a sua audiência tem, ou pelo sonho que ela tem, por algum prazer que ela deseja. A dor ela é um pouco mais forte do que o prazer, mas os dois têm um efeito diferente. Então, a conexão que você tem que fazer entre você, o seu cliente e o produto é através da dor e do problema. Então, a sua copy, ou seja, a sua mensagem, a sua comunicação, seja ela escrita ou falada, ela tem que ir em direção a essa dor ou ao prazer que ela queira adquirir. Então, quando você for criar a sua comunicação, por exemplo, quando você for criar o seu vídeo de vendas, um artigo que você queira vender, um e-mail, uma postagem, qualquer comunicação que você gere, você tem que utilizar essa comunicação de forma persuasiva, utilizando, por exemplo, os gatilhos mentais. E por que você deve utilizar os gatilhos mentais? Porque o gatilho mental, ele ativa, ele suscita uma série de emoções. E quando você consegue suscitar e ativar essa série de emoções, você se torna muito mais persuasivo. E como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer uma boa copy? Vamos supor que você esteja, e primeiro você tem que entender isso, que aonde que você vai usar? Você pode utilizar em um vídeo de vendas, você pode utilizar numa carta de vendas. Lembrando que o vídeo de vendas é uma adaptação da carta de vendas. Como eu já tinha dito na aula sobre oferta, quando você cria, lá no Word, digita mesmo a sua carta de vendas com uma mensagem persuasiva, com uma boa copy, você tem que digitar mesmo a sua carta de vendas. O seu vídeo de vendas é uma adaptação dessa carta de vendas, pelo qual você vai ler ou pelo teleprompter, ou você grava, lê, grava, corta, lê, grava, corta, né? Como eu já havia explicado. Então, você pode utilizar em anúncios, se você faz um anúncio no Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, entre outros. Deve utilizar uma boa copy nos e-mails, na sua sequência de e-mails, em cartas e vídeo de vendas, em artigos, em postagens, em qualquer outro local. E quando você utiliza essa mensagem persuasiva, lembrando, o que é essa mensagem persuasiva? É utilizar palavras, sejam elas escritas ou faladas, de forma que você consiga suscitar emoções. Alguns casos, como é o exemplo da carta e do vídeo de vendas, você tem que, além de utilizar as emoções, você também tem que dar argumentos para que você transforme a razão, para que você consiga dar argumentos para a razão também. Além de ativar as emoções, você tem que dar argumentos também para a razão. E por que você deve criar uma boa copy, né? Por quê? Como eu expliquei aqui, o ponto de conexão entre você e a sua persona e o produto tem que ser ou uma dor ou um prazer. Quando você consegue criar essa conexão, você consegue
fazer uma venda como afiliado ou também como infoprodutor. Então, o grande segredo é você trabalhar uma boa copy de forma que você consiga se comunicar de forma mais emocional, porque o processo de decisão de compra do seu cliente é através da emoção, ou seja, da busca pelo prazer ou para evitar uma dor. Ou seja, essa dor não é uma dor física, que pode ser uma dor física, mas é uma dor também emocional, como por exemplo, ela não é feliz no emprego dela, ela tem problemas, por exemplo, com emagrecimento, ela quer emagrecer, ou em outros micronichos mais variados tipos de dores. Então você tem que criar uma boa copy, e isso envolve você criar, seja num e-mail, você construir um e-mail de forma persuasiva utilizando gatilhos mentais que tem a função de ativar essas emoções, ou você, quando estiver construindo a sua carta de vendas e consequentemente seu vídeo de vendas, você tem que fazer da mesma forma, utilizando gatilhos mentais, utilizando uma comunicação persuasiva, ativando o máximo de emoções possíveis. No vídeo sobre oferta eu falo sobre como você faz para criar essa carta e esse vídeo de vendas. O anúncio da mesma forma, a utilização de uma imagem que ative certas emoções. Com isso, você construindo essa imagem persuasiva, você consegue gerar muito mais conversões em vendas, consegue gerar conversão para gerar uma lista, o que for que você tiver como objetivo. Além disso, muito importante é você conhecer a sua persona. E por que você deve conhecer a sua persona? Porque a partir do momento que você conhece a sua persona, você sabe quais são as dores, você sabe quais são os problemas, dificuldades, obstáculos que ela tem. E isso, essas dores, esses problemas, obstáculos e sonhos, é que vai ser o ponto de conexão entre você e a sua audiência, entre a sua persona. Era isso que eu queria falar por hoje, sobre como que você faz para construir uma boa copy. Agora nós veremos na aula sobre oferta como que a gente faz isso na prática. Como que você faz para escrever uma boa carta de vendas, e para escrever bons e-mails e anúncios também serve a mesma aula, porque é o mesmo procedimento. Então era isso que eu queria falar por hoje. Um forte abraço, Thiago Ribeiro.